Programa Dose de Prosa com Jair Beloubi. Oferecimento Grupo Total, porque juntos somos mais fortes. Olá, meus amigos e minhas amigas, tudo bem com todo mundo? Estamos aqui com mais uma entrevista do programa Dose de Prosa com Jair Beloubi. E temos hoje um veterano da Drogaria Total. Ele não gosta muito de chamar ele de veterano não, mas é um veterano da Drogaria Total, dos velhos tempos. Estamos aqui com Luiz Carlos Valério, amigo de longa data, percussor da Drogaria Total. Lá dos começos da nossa história está lá o Valério chegando para ser nosso associado, né, Valério? Como é que foi Realmente, isso, Valério? Em primeiro lugar, agradecer a oportunidade de estar aqui, é um privilégio muito grande para mim, é uma honra e quero agradecer imensamente a essa lembrança, tá? Jair, é o seguinte, eu fui convidado para ingressar na Drogaria Total, na época Rede Total de Drogarias, né? Logo depois da sua fundação. E a gente realmente tinha uma expectativa, de certa forma, não muito bem definida, porque nós não sabíamos, né, como que era esse processo todo. E aí um amigo, representante, me convidou e vim conhecer o empreendimento, a proposta feita na época pela... me foge o nome agora... eu sei que foi lá na Associação Comercial, na Avenida 9 de Julho. Isso, lá mesmo. Foi lá, né? E a gente assistiu a palestra, a apresentação, achou interessante, então acabamos optando por essa mudança na expectativa de um crescimento no segmento. A verdade é o seguinte, né, Valério? Nós fundamos a rede 5 de setembro de 96. No dia 6 de setembro de 96, nós levamos um susto. Meu Deus, agora nós temos uma rede, e agora? Fazemos o que com ela, né? Então, aí que começaram os convites e tal, as pessoas, tinha pessoal que conhecia mais, como o Pedro, naquela oportunidade, foi convidando para quem ele visitava como cliente. Exatamente. Mas você lembra, Valério, que naquela época, naquele começo nosso, foram propostos várias quebras de paradigma. Você lembra disso? Como é que você encarou essas mudanças que a gente teve, essas coisas todas? Sim. Bom, antes de mais nada, né, Jair, eu quero dizer o seguinte, que a Drogaria Total foi fundada no dia 5 de setembro de 1996. Isso. E eu ingressei, me associei à rede no dia 7 de outubro de 1996, ou seja, 32 dias após a fundação. Então, com muito orgulho, eu posso dizer hoje que eu sou realmente um dos associados mais antigos da Drogaria Total. Me sinto muito honrado por isso e talvez a prova disso é que a gente procurou fazer bem o trabalho associativista e estamos aí até hoje. Eu lembro que você uma vez me contou de uma quebra de paradigma simples, né? Hoje, para nós, simples. Foram as mudanças de tirar a perfumaria de dentro do balcão e colocá-las em gôndolas. Exatamente. Você me contou isso para mim, eu achei espetacular esse problema. Hoje, né, não se fala mais disso, mas nessa época era um problema danado. Jair, como é que foi isso, velho? Olha, cara, eu me lembro assim, como se fosse nesse momento, tô vendo a minha farmácia da época com um balcão fechando toda a frente, aí um salão vago lá na frente e os medicamentos todos atrás. Perfumaria ficava no balcão, embaixo no balcão de atendimento, onde o cliente pedia para pegar um determinado produto, você colocava em cima do balcão, eu não quero esse, eu quero outro, guardava aquele, pegava o outro. Então era mais ou menos, eu estou talvez exagerando um pouquinho, mas era mais ou menos isso que acontecia, Jair. E a gente ficava sempre com aquela
preocupação de que, colocando o produto lá fora, como era uma das propostas durante o processo de início da rede, a gente tinha esse receio de que pudesse haver furtos e tudo mais, e perder produto, enfim. Mas foi assim, uma lição que a gente teve durante o decorrer do tempo, com orientações de distribuidoras, de empresas, de laboratórios, de indústrias de perfumaria, e a gente acabou aderindo a isso e expandindo mais ainda. Precisava ter um antes e depois, né, Valério? Você podia ter uma foto daquele tempo e uma foto da sua farmácia agora. Tá igualzinho, né? Quase a mesma coisa. Quase igual. Né? Já é totalmente diferente. Mas eu acredito até que eu tenha alguma coisa, só que teria que ir lá buscar nos arquivos, né? Quem sabe a gente encontra alguma coisa. Valério, a gente sabe que sempre conflitava, às vezes, até com a família, né? Com a esposa, porque eram novidades muito grandes para a época, era completamente diferente daquilo que se fazia. Uhum. E quanto tempo você demorou, você, teus funcionários, a própria esposa sua, Eliana, quanto tempo vocês demoraram para assimilar essas mudanças todas que estavam acontecendo? Jair, eu acredito que em torno de uns 2 anos para as coisas se alinharem de forma natural, né? Onde todos se engajaram e entenderam que aquilo realmente era o necessário, era o caminho a ser seguido, e o tempo passou bastante. Eu acredito que 1 ano e meio, 2 anos, para que tudo se normalizasse. Porque depois, dali para frente também não teve mais parada, né, Valério? Não, aí só foi crescendo. A transformação foi absoluta, até hoje. Até hoje. Hoje ainda existe transformação no setor. Só que os paradigmas de hoje são absolutamente diferentes, que nós temos que quebrar. Com certeza. É absolutamente diferente, não tem mais produto para tirar do balcão. Hoje você enfrenta umas concorrências malucas, grandes redes, essas coisas todas. Exatamente. Os desafios são muito maiores. Muitos desafios, muitos. Não tem parada, cada dia aparece alguma coisa nova. E a gente tem que encarar e se virar nos 30 para poder concorrer no mercado, que é muito competitivo no dia de hoje. Valério, a Drogaria Total foi fundada em 5 de setembro de 96. Teve um presidente, Antônio Sérgio Pimentel Vec, que foi presidente por 2 anos. Ele teve o primeiro mandato, ficou no primeiro mandato até 98. Depois ele teve o segundo mandato, que de 98 até 2000. E depois ainda teve um terceiro mandato, que ele foi eleito para um terceiro mandato. Eu digo assim, né? Hoje a gente vê isso até um pouco estranho, né? Como é que foi a atuação desse presidente, Valério? Como é que a rede se portou quase 5, 6 anos com o mesmo presidente? O que aconteceu com a Drogaria Total nesse tempo? Jair, o presidente da época, obviamente que ele teve uma reeleição ao segundo mandato, e no vencer o segundo mandato dele não teve nenhuma proposta de alguém que pudesse estar assumindo a presidência e formando uma nova diretoria. E isso foi em consequência realmente de não ter nenhum candidato que se propusesse a isso, né? Valério, você acha que era o quê? A pessoa tinha medo, achava que não tinha capacidade, não tinha acostumado com a ideia de uma rede ainda que queira comandar um grupo de pessoas. Por que esse medo assim, de assumir uma responsabilidade desse tamanho? Eu diria até que não é medo, né? Mas talvez a insegurança, né? Por não saber o que iria enfrentar. Afinal de contas, todos nós tínhamos loja para trabalhar lá na ponta. Nós tínhamos que atender balcão, fazer compra, fazer venda, enfim, fazer uma série de coisas. Então, dificilmente o associado tinha esse tempo disponível para se disponibilizar para a rede, para trabalhar pela rede, por mais curto espaço de tempo que ele tinha que ficar na rede, na central, para poder fazer o trabalho dele. E baseado nisso, eu acho que ninguém se interessou, não houve lançamento de nenhuma chapa
para concorrer e foi dando continuidade dentro das possibilidades da época, e as coisas foram dessa forma. Enfim, não tem um motivo assim mais definido, né? definido que possa dizer não entrou ninguém porque o presidente que estava lá não queria entregar o cargo. Não é nada disso, né? Faltou realmente algo de interesse de algum outro associado que fazia parte daquela diretoria e que não tinha se disposto a assumir a presidência. E na realidade não tinha absolutamente nada profissional, né, Valério? Você não tinha nem em quem se espelhar, porque também para as outras redes também era novidade. Então você não tinha lições ou coisas, cases de sucesso para comparar. Não tinha nada, realmente não tinha nada que você pudesse se espelhar para poder falar, vamos fazer assim, o assado, vamos trocar, enfim. Hoje todos nós já estamos bem estruturados nesse sentido de talvez até preparar um sucessor. É o que vem acontecendo na Drogaria Total já há anos, onde a gente vai sempre preparando um sucessor para passar o cargo. E naquela época não tinha nada disso realmente. E outra coisa, né, Valério? Nós tivemos na Febrafar, semana passada, nós tivemos esse privilégio de estar lá, eu, você, alguns dos nossos diretores. Que bom se existisse isso aí naquele tempo, hein, Valério? Hoje é uma coisa absolutamente profissional, que ajuda a gente a crescer em todos os sentidos. Muito. Mas eu acho que faz parte da época, né, Jair? Parte da evolução. A evolução. A mídia hoje é muito forte, muito rápida. A digitalização hoje ela é bastante intensa. Então, naquela época não tinha nada disso. Nem computador na farmácia tinha, né? Nem computador, não tinha, telefone era aquele de discar, não tinha nada. Simplesmente era um trabalho assim, no tete a tete, quando se encontrava. E muitas vezes não conseguia nem ligar para poder falar com algum associado. Era o tempo que você falava, caiu a ficha, né? Caiu minha ficha. Caiu a ficha. Não tem nem como falar isso perto de um jovem, mas que ficha é essa que caiu? É verdade. É muito bom, é muita diferença, né, Valério? É, muita diferença. Valério, na fundação da rede eu tive farmácia. Aliás, na época eram formados por farmácias, donos de farmácia. Eu tive farmácia por um curtíssimo espaço de tempo. Coincidentemente, eu estava lá quando apareceu a rede, eu fui fundador, saí como vice-presidente e tudo mais. Mas aí, em 1997, eu deixei a vice-presidência e acabei deixando... não tive mais farmácia. Você vendeu a farmácia? Vendi a farmácia, assumi um cargo de gestor remunerado. Eu estou falando isso, Valério, porque você como iniciante conosco, né? Você com certeza passou por momentos maravilhosos, passa hoje, a gente acompanha a tua vida e sabe disso. Mas você teve, não sei se privilégio ou azar, de também passar por um perrengue danado dentro da rede. E você vai contar isso para nós agora, mas você e o pessoal da época saiu extremamente vitorioso daquela oportunidade. Mas eu saí da rede em 99 e fiquei fora dela do ano 2000 inteiro e uma parte do ano de 2001, e trabalhar com outras coisas. E aí quando o presidente fundador estava no terceiro mandato. Aí perfeito. Eu sei, vocês diretores me contaram que no mês de junho de 2001, houve uma assembleia que a rede estava extremamente conturbada, estava cheia de problemas, e nesse dia fizeram uma assembleia para decidir algumas coisas. E a rede, neste dia, quase quebrou, quase que ela desapareceu. Então você vai contar para nós essa história aí, porque eu acho que foi uma vitória fantástica de vocês, diretores daquela época. Então você vai contar para nós em detalhes o que aconteceu nessa Assembleia, Valério. Muito bem. De repente, em detalhes, eu não vou conseguir falar, porque foram muitas coisas, né? Mas eu não me recordo agora, não vou ser sincero com você, não me recordo, Jair, se foi uma Assembleia ordinária ou se foi uma Assembleia extraordinária. Não me recordo, eu não fazia parte da diretoria, mas eu sei que houve a convocação dessa Assembleia
que foi no Hotel Taiwan, e em conversa com o Marquinhos, que foi o Antônio Marcos da Silva, que foi o sucessor do primeiro presidente, o que ele me disse foi que aparentemente era isso, ele que falou alguma coisa nesse sentido, então não posso estar aqui afirmando categoricamente. Mas o presidente da época, além de estar no terceiro mandato, e já explicado anteriormente que talvez não tivesse aparecido nenhum interessado em assumir a rede, parece que ele queria ter uma remuneração para continuar sendo presidente da rede. Aparentemente isso. E aí alguns diretores acharam por bem que não deveria ser dessa forma, porque a rede estava no começo, não tinha condições financeiras para assumir um custo como esse, remunerando um presidente, e algumas outras situações que não estavam agradando alguns diretores, né? Principalmente os diretores que eram os que moravam aqui em Ribeirão Preto, que foi formada a rede, então os diretores todos eram aqui de Ribeirão Preto, logicamente por uma questão de logística, né? E o Marquinhos, eu me lembro que teve o início da reunião, acho que foi colocado o pedido do presidente, aí pediram um tempo, tivemos um intervalo, saímos da sala e eu vejo esse momento como se fosse agora, né? O Marquinhos chamou alguns diretores dos quais eu fiz parte, e eu não era diretor, mas fiz parte desse chamado, e o Marquinhos disse, olha, eu estou a fim de pegar a presidência da rede, para dar continuidade, porque do jeito que está, eu acho que não vai dar certo. Vocês estão comigo? Vocês me apoiam? E instantaneamente todos os associados que estavam presentes disseram, Marquinhos, pode pegar que nós estamos com você. E isso foi feito. E aí o Marquinhos assumiu, na hora mesmo já foi feita a votação, ele montou a chapa rapidinho, a chapa foi eleita, o presidente do momento pediu demissão do cargo e empossou a nova diretoria que o Marquinhos fundou. E a partir daí a gente mudou totalmente a história da rede, né? Foi um trabalho bastante árduo, bastante, eu diria, profissional na época, com o pouco que a gente tinha na época, foi um trabalho profissional. A de imprensa era alto, né, a unidade de imprensa das lojas era muito alta. A rede não tinha dinheiro, eu não sei se tinha alguma dívida, mas não tinha dinheiro para nada, simplesmente era assim. Cada diretor que se disponibilizava para a rede tinha que bancar do seu próprio bolso os custos de deslocamento, às vezes alguma viagem, faziam um rateio entre eles, porque a rede não tinha condição financeira para bancar nada disso. E aí tudo começou, e eu me recordo muito bem, Jair, que o pedido do Marquinhos foi, além do apoio, que ele queria começar a profissionalizar a rede. E foi, inclusive, citado o nome de uma pessoa para voltar. Jair Beloub. Isso eu tenho até muito agradecido pela rede. Eu estava trabalhando em São Paulo com o Edson no Fundifarma, e eu lembro que vocês foram numa reunião, numa assembleia em São Paulo. E eu não estava presente, você não estava mas presente, o exatamente. Marquinhos, os diretores foram. E até disse para eles, olha, aqui não está indo tão bem, né? Essa ação aqui não está tão bem quanto se imaginava que ela fosse. E eu disse para eles, olha, eu tenho vontade de voltar para Ribeirão, porque eu ia para São Paulo toda semana, voltava. E aí, para minha alegria, vocês depois me convidaram, o grupo todo me convidou para retornar para a rede. E eu lembro bem, Valério, quando eu voltei no mês de setembro
de 2001 para a rede. Foi logo em seguida, né? Logo foi em seguida, 2 meses depois. Pouco depois. Valério, não sei se eu vou fazer uma pergunta boa para você, mas nós podemos considerar... Vem bucha. Nós podemos considerar que a Drogaria Total teve dois nascimentos, duas fundações, a primeira no dia 5 de setembro de 96 e a segunda nessa data de junho de 2001. Poderíamos até imaginar que tivemos duas datas de fundação tal. Eu estou falando isso, Valério, porque hoje, no meu ver, tive essa mesma impressão lá atrás, que o que vocês fizeram, rapaz, foi um ato assim sensacional, né? Eu diria até um ato de heroísmo, ter peito de pegar uma situação absolutamente confusa, deteriorada e fazer isso ser reerguido. Poderíamos ter duas datas? Com certeza, você tá coberto de razão. Realmente, em 2001, em junho de 2001, se não tivesse tido essa assembleia com o apoio ao Marquinhos para assumir a presidência da rede, provavelmente hoje nós não estaríamos na foto, plagiando Edson Tamassia. Nós não estaríamos na foto no dia de hoje. E é uma pena, hein? Nós não estaríamos gravando esse programa aqui. Não estaríamos gravando o programa também. Não estaríamos contando história aqui, velho. É uma pena pra caramba. Ainda bem que isso tudo aconteceu. Foi heróico, aquela diretoria foi heróica em assumir essa responsabilidade, em encarar de forma profissional, como eu havia dito, e graças a isso hoje a rede é o que é. Até vou dar um recado aqui para a turma que está nos assistindo, nossos amigos, nossas amigas. Hoje a gente vê a Drogaria Total nessa pujança que ela tem, nesse tamanho, com uma cooperativa fantástica, chegando em 600 lojas associadas, uma diretoria super dinâmica, comprometida, um grupo de colaboradores fantásticos que a gente tem. Realmente estamos vivendo realmente um mundo especial, né, Valério? Estamos vivendo isso. Com certeza. Então eu deixo o recado aqui para vocês, nossos amigos. Gente, nem sempre fomos como somos hoje. Já passamos dificuldades incríveis. E só chegamos aqui por causa de pessoas como o Valério e como aquela diretoria que estava com ele nesse dia de junho de 2001. Senão nós não estaríamos aqui contando histórias para vocês hoje. Nem existiríamos, estaríamos em outros caminhos. Com então certeza. É uma felicidade imensa, Valério, conversar com você, ouvir essa história toda. Mas aí disse para mim, Valério, aí vocês fizeram isso com a diretoria, não sei se estavam os associados todos, e como é que foi a reação, não só de diretores, mas a reação do povo todo? Porque tinha gente inadimplente, gente que não ligava para a rede, gente de qualquer jeito. Na verdade, não estavam todos associados na reunião, né, na Assembleia, não estavam todos. Como é normal, até hoje, por falar nisso, quantas assembleias nós tivemos 100% de presença? Tivemos só uma só. Uma com 100 ou com 99%? 100%. 100%, O dia né? que nós aprovamos a ideia de ter cooperativa. Nós tivemos uma assembleia que você podia participar, não tudo na hora, durante o dia, então todas as nossas lojas aprovaram 100% que de nós presença. pensássemos em criar uma cooperativa. Pois bem, então naquela época também era assim, 100% era impossível. Só tivemos essa oportunidade mais recente de ter 100%. E muitos associados que estavam lá, eu não sabia quais, mas não sei nominar quais associados estavam inadimplentes, e não é o caso. Mas nesse mesmo dia dessa mudança que tivemos na rede, muitos associados também acabaram saindo da rede. Se não me engano, nós tínhamos 70 e algumas lojas, 77, 75 lojas, acabou ficando com 40, alguma 37, coisa. Valério. 37? Depois que eu voltei, que vocês autorizaram fazer toda, Aí foi fazendo... a gente foi acomodando, vinha inadimplentes que não tinham como pagar, lojas que até fecharam. Nosso mínimo de farmácias foram 37 farmácias, perto das nossas quase 600 hoje. Houve um crescimento razoável aí, né? Diferença significativa, né? Valério,
a gente poderia ficar contando história aqui, né, rapaz? Contar nossas viagens, parcerias fantásticas que a gente já viveu aí, a rede já viveu e nós também vivemos isso. Quantas viagens, quantas negociações, né, Jair? Quantas coisas quantas labutas que tivemos juntos aí, todos caminhando no mesmo sentido, né? Mesmo sentido. Galera, mas já em término, né, de termo de entrevista... Já? Infelizmente tem tempo, né? Senão o pessoal fica chateado, né? Se for muito longo, eles ficam cansados. Mas eu quero que você trace um paralelo para nós, rapaz, da sua chegada na rede, das suas quebras de paradigmas que eu acompanhei, dessa reunião fantástica que teve, dessa assembleia que marcou, acertou o rumo da Drogaria Total, com os dias de hoje, com essa diretoria que nós temos, você faz parte dela desde muito tempo. Traça um paralelo para nós disso tudo, Valério. Como é que você se sente? Qual a sua satisfação? Essa sinergia que há entre os diretores, entre o grupo de colaboradores, esse nosso contratado, nosso prestador de serviço. Existe essa sinergia tão grande. Conta para nós como é que é isso tudo, Valério. Jair, na verdade, tudo isso acontece com o trabalho, com a dedicação, com o respeito que cada um tem pelo outro, com a profissionalização que foi feita na rede. Então, na época, aquela história, né? Vocês vão se juntar para crescer ou para formar para ser rico ou para formar um monte de pobre? Não, mais ou menos assim, né? Esse foi o consultor paraguaio que tinha na nossa época. Primeira reunião que teve do Drogaria Total, lá atrás, lá em setembro de 96 ainda, ou outubro, você já devia estar na rede. Dia 7 de outubro eu estava na rede. Na rede já. Juntamos com o consultor famoso, o maior da época. Ele falou, olha, eu vou falar uma coisa para vocês, prestem muita atenção. Vocês estão juntando uma porção de pobre para formar um rico. Cuidado, vocês estão juntando uma porção de pobre e vão formar uma favela. Cuidado com o que vocês estão fazendo. Talvez tenha sido a melhor coisa que aconteceu conosco, Valério. Pois é. Então, a impressão que nós tínhamos naquela época era de que podíamos crescer, podíamos nos dar bem, mas também podia dar tudo errado. E nós tivemos a sorte de ter associados bons, de ter associados dedicados, de fazer as coisas certas, de não exagerar em nada que a gente fazia. Sempre todas as decisões eram tomadas em comum acordo. Nunca tivemos assim uma reunião onde fôssemos decidir algum evento sem que todos os diretores estivessem em acordo com aquela situação. Então eu diria que o paralelo seria mais ou menos esse. Nós começamos lá embaixo do nada, fomos crescendo e chegamos no momento que a gente tinha toda a possibilidade de expandir da forma que nós expandimos, crescer da forma que nós crescemos e fazer lojas espetaculares. Tem associados que têm lojas maravilhosas, não só uma loja, várias lojas. Então eu diria que esse é um paralelo que a gente pode... Valério, vamos ver se você concorda comigo. Nós estamos no nono presidente. Nono presidente, a partir do Marquinhos. Eu tive o privilégio de trabalhar com eles todos, desde com o Marquinhos, com o Antônio Sérgio, desde a inauguração, todos eles. Eu eu pergunto até para você, Valério, você foi um dos presidentes também. Eu acho que esse comprometimento dos presidentes, esse entrosamento dos presidentes todos, sem exceção, também ajudou demais a gente chegar onde chegou, né, Valério? Eles são escolhidos de comum acordo, já convivem com a rede, então eles foram extremamente, vamos dizer assim, importantes nessa sequência toda, saindo lá do zero, quase zero absoluto, e chegando onde chegou hoje. Exatamente, é aquilo que eu disse lá no início, né? Que na época da fundação da rede não tínhamos ninguém que pudesse dizer, ó, você vai agora e eu vou depois, ou ele vai depois, enfim.
Hoje, de vários anos atrás, a gente tem feito isso. Então, a cada diretoria formada sempre já tinha uma preocupação em preparar alguém para substituir. Verdade. E foi feito dessa forma até então. Depois do Marquinhos, daí para frente, sempre foi dessa forma. Então, eu acho que isso favoreceu bastante a Drogaria Total. Já que se louvar também o cuidado hoje com o grupo de colaboradores, né, Valério? A excelência que a gente busca também com esses colaboradores, que hoje formam um grupo Sim. bastante interessante, muito bom também. Um grupo muito coeso, um grupo que tem todas as responsabilidades dentro da rede, cumprem à risca tudo, são pessoas de extrema confiança e que fazem com que a rede caminhe da forma que está caminhando. Isso sem contar ainda que nós temos uma cooperativa fantástica, muito bem dirigida também pela diretoria aqui comum, pelo Nando, que faz, faz a diretoria de operações. Tudo isso vai anexando, né, Sim, Valério? com certeza. E aí você falou algo que me recordou quando nós já tínhamos a cooperativa em Jardinópolis, né, mas era um local bastante acanhado, pequeno, né? Improvisado, né? Improvisado. E a gente pensou na sua expansão, né? E a partir daí, eu acho que você tem alguma observação a fazer. Depois que comprou o prédio, aí comprou um prédio e aí a coisa subiu. É que nós compramos um terreno, né? Comprou um terreno. Vamos construir a cooperativa nesse terreno, não foi isso? Foi nisso aí. Ia ser encravinho, de repente o Gerson liga e falou, olha, tem um prédio aqui. A pessoa, eu já vi muito prédio. Não, mas esse aqui é bom, é novo. A gente chega lá e fala, construíram para nós. Construir esse prédio para nós. Fechou então, o negócio. Baseado nisso, a gente estava com todo aquele gás, né? Para dizer, vamos construir um prédio para a cooperativa. E o que a gente imaginava que ia construir, não é nem perto daquilo que a gente tem hoje, né? Nós não teríamos mais espaço para ampliar. Então, foi uma decisão muito acertada por parte do grupo da cooperativa em dizer, não, vamos ficar aqui em Jardinópolis. Compramos o prédio, anexamos o outro prédio depois, agora recentemente, e é a potência que é hoje. Com faturamento de 26 milhões no mês de março. Recorde. É recorde de venda. Que não é brincadeira, vendendo para menos de 600 farmácias. Muito menos de 600 farmácias. Na verdade, se todos comprarem num dia, 569 farmácias, né? Tá mais ou menos isso mais que compra por dia. Então, realmente foi um acerto muito grande na decisão de permanecer em Jardinópolis. Grande Valério, eu coloquei uma saia justa em você aí, fiz você contar momentos terríveis da Drogaria Total. É por isso que eu falei para você contar momentos fantásticos também. Você foi chamado, são vários programas que a gente já fez e é a primeira vez que alguém fala dessa parte tão sofrida nossa, tão sofrida, tão dolorida, mas aquela história, né? Às vezes tem males que vêm para bem. Exatamente. Essa isso está sujeito em qualquer empresa, está sujeito a passar por momentos ruins. Nem sempre é tudo maravilha, né? A gente tem que ter essa consciência. Quero agradecer demais, velho, e parabenizar você por ter estado lá naquele dia, por ter ajudado a fazer reverter a situação, pelo que você foi de presidente, pelo que você é de diretor. É um prazer muito grande trabalhar com você. E eu te agradeço muito você estar aqui no meu programa Dose de Prosa com Jair Beloub. Poderíamos conversar, mas você ainda vai voltar, viu? Tem uma outra história que você ainda vai contar para nós mais para frente aí. Você vai me pôr em saia justa de novo. Não, essa é boa. Essa é boa? Essa aí você vai subir nos tamancos, pode acreditar. Tá ótimo. Jair, eu que agradeço essa oportunidade, espero ter conseguido contar um pouquinho do que a gente passou e foi um prazer enorme para mim. É bom demais. Tá bom, Jair? Grande Valério. Obrigado. Tudo de bom mesmo, velho. Valeu demais. Programa Dose de Prosa com Jair Beloub.
Oferecimento Grupo Total, porque juntos somos mais fortes.